Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre esta casa. Hoje eu quero convidar você a nós falar sobre a fé que transforma a vida. A fé que transforma a vida, nós vamos usar hoje esse texto. Esse texto aqui é a leitura da Bíblia que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor, do versículo 25, diz assim: E certa mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, e que havia padecido muito, com muitos médicos, tendo gastado tudo o que tinha, e nada disso tinha aproveitado, antes indo pior. Ouvindo falar de Jesus, chegou por trás, dentre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se então somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu-se seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo virtude tinha saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e tu diz: quem me tocou? E ele olhando em redor para ver o que isto fizeram, então a mulher, temendo e tremendo, contou para ele o que tinha acontecido. Então nós vamos usar hoje esse texto aqui do livro de Marcos sobre esta grande cura, a fé que transforma a vida, né? A fé que transforma a vida é essa fé aqui desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela sofria há 12 anos. 12 anos ela gastou tudo o que tinha com os médicos, mas em vez de melhorar, ela só fez piorar. Então ela não tinha mais o que fazer, porque ela já tinha usado todos os recursos que uma pessoa poderia usar, buscando a medicina, mas de maneira alguma ela melhorava, só fazia piorar. Mas a fé dela fez com que ela tivesse um encontro com Jesus. E ela, em ouvir falar que ela ouvindo falar que Jesus curava, o que Jesus estava fazendo, libertando, então ela tomou uma decisão de ir ao encontro de Jesus. Ela, cheia de fé, decidiu tocar nas suas vestes, acreditando que seria curado. Então, apesar de sua dedicação e da multidão, ela teve coragem de se aproximar de Jesus. Então, em meio a todas as dificuldades, a multidão que ali estava, mas ela não viu dificuldade, ela encarou todas essas coisas e foi ao encontro de Jesus para poder tocar nele, porque ela tinha criado aquela expectativa com a fé que estava no coração dela. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela teve o encontro com Jesus. Agora, o milagre. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Jesus sentiu que poder saíram dele
e perguntou: quem tocou em minhas vestes? Ora, era uma multidão medonha que imprensava ele para um lado, imprensava para o outro, mas quando aquela mulher tocou nele, saiu dele poder. Ele disse: foi um toque diferente. Os discípulos ainda disseram: Senhor, a multidão te aperta e tu diz que me tocou. Ele disse: não, esse toque foi diferente, porque quando você toca Jesus pela fé, é diferente. O toque é diferente. A oração com fé é diferente de que a oração sem fé. Então, quando aquela mulher tocou nele, verdadeiramente saiu dele poder para curar aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Eles perguntou: quem tocou em minhas vestes? Ela, com temor e tremor, contou toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Então, ela tocou em Jesus com a fé. É pela fé que nós temos que tocar em Jesus. Ninguém vai chamar a atenção de Jesus sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para se aproximar de Deus, é importante que se tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou falando aqui de uma fé que transforma a vida. A fé daquela mulher fez com que a vida dela fosse transformada. Às vezes nós queremos transformação na nossa casa, nas nossas vidas, nos nossos parentes, mas nós não temos fé. Mas Jesus quer acrescentar a sua fé. Nós vamos já orar, pedindo ao Senhor para acrescentar a nossa fé, para poder nós receber a nossa vitória através dessa fé transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé que transforma, assim como a mulher, a nossa fé pode nos levar a Jesus e transformar as nossas vidas. Não tem nada impossível. Do jeito que aquela mulher, a fé dela levou ela até a Jesus, para Jesus o transformar a vida dela, mas foi a fé dela que fez aquilo. Então eu e você podemos também. Por que você não pode buscar? Por que você não pode pedir a Jesus a essa fé transformadora? Jesus, eu preciso dessa fé que transforma a vida, porque eu preciso ser transformada. Eu preciso de ver pessoas transformadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus, independentemente das dificuldades, das doenças ou dos problemas que enfrentamos, nossa fé em Jesus nos traz cura e libertação. Você está entendendo? Em meio a todos os seus problemas e dificuldades, mas a fé em Jesus pode trazer a cura, pode trazer a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Então a fé que transforma é essa. Agora a confiança em Deus. Nós devemos confiar que Deus tem poder para mudar qualquer situação. A fé nos dá coragem para nos aproximar de Jesus e buscar a sua ajuda. É a fé. A fé, ela nos encoraja. Ela encoraja você. Você vê aquela pessoa que amanhece de manhã e ela vai para a oração, e à meio-dia ela está em oração, e de noite ela está em oração. O povo faz é criticar, mas é a fé dela, a fé dele, que faz com que ela faça aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é domingo e eu estou aqui
gravando esta palavra aqui para você. Mas primeiro Deus já falou ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos concluir a história da mulher do fluxo de sangue. Ela nos ensina sobre o poder transformador da fé em Jesus. O poder transformador da fé em Jesus. Você consegue entender? Você vai ter vitória. Você vai conseguir. Então eu disse a você que no final eu ia convidar você para nós fazer uma oração. Então nós vamos orar junto, pedindo que Ele aumente a nossa fé e nos ajude a confiar nele em todas as situações, porque é muito fácil nós dizer que confia nele quando a coisa está andando tudo direitinho. Mas quando aparece uma situação que a gente perde o controle, a gente será que confia nele? Você vê os discípulos, você vê o que aconteceu com os discípulos, andavam com ele, comiam com ele, bebia com ele, mas na hora da adversidade, eles esqueciam do que Jesus tinha feito. Então eu convido você para nós fazer uma oração, para nós fazer aqui uma oração pedindo a Ele, Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra, que nos mostra, Senhor, o poder da fé. Ajude-nos a confiar em Ti, Senhor, assim como a mulher com fluxo de sangue confiou. Sabemos, Senhor, que Tu tens o poder de transformar nossas vidas e aumentar a nossa fé. E nos dá coragem, Senhor, para buscar-te em todos os momentos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Uma grande oração onde nós pedimos a Ele que Ele nos dê força, que Ele nos dê coragem, que Ele nos ajude a buscar. Então que Deus abençoe a todos vocês. Se esta mensagem tocou em seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar, dar like, fazer comentário. Mas só se ela estiver tocado no seu coração. Sinta-se à vontade e que Deus o abençoe, todos nós, no nome de Jesus. Amém.